Nós estamos construindo no Brasil uma organização chamada Conlutas. A Conlutas é uma tentativa de resposta sindical e do movimento popular de organização da nossa classe, dos trabalhadores, dos setores populares, dos setores oprimidos, de organização no sentido de uma luta de resistência, de afirmar um programa alternativo. Desde 2004, no Brasil, nós iniciamos esse processo a partir de vários sindicatos e vários segmentos minoritários, no geral, em relação às grandes centrais sindicais, e particularmente a CUT, que é mais conhecida internacionalmente. E essa experiência de construção da Conlutas tem a ver com um processo que se combina do ponto de vista internacional e nacional. Em nível do Brasil, nós fizemos parte, a maior parte dos sindicatos que fazem parte da Conlutas, dos movimentos, do que significou a construção da CUT, o final dos anos 70 no Brasil, a luta contra a ditadura militar, a construção de uma central sindical independente, classista, de luta, como foi a Central Única dos Trabalhadores, e que ao mesmo tempo estava ligada a um projeto político que tinha a ver com o Partido dos Trabalhadores e o nosso atual presidente brasileiro, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que gerou muita expectativa do ponto de vista do Brasil e internacionalmente. A CUT e o PT surgem ao final dos anos 70, início dos anos 80, como uma alternativa política da falência do stalinismo, da grande burocracia sindical, como tentativas de organizar alternativas de esquerda, de organização, de luta, que pudesse oferecer, como eu disse, uma alternativa aos velhos aparatos stalinistas, à social-democracia e os aparatos sindicais. No entanto, o que nós assistimos no Brasil foi exatamente o inverso. A dinâmica da CUT e do PT foi de adaptação e de integração a esse modelo, ao modelo capitalista, à subordinação ao interesse do imperialismo. E quando Lula assume o governo em 2002, uma vitória importante das lutas, da resistência dos trabalhadores, o programa que o Lula vai implementar no governo, de conteúdo, é o mesmo programa que a direita neoliberal havia implementado até então no Brasil. Então, a manutenção do pagamento da dívida, as reformas do Estado, com reformas da Previdência Social, reformas trabalhistas, a política global voltada aos interesses do grande capital do imperialismo, sem nenhuma concessão de fato histórica para a classe trabalhadora, como redução da jornada, como o problema do aumento do salário mínimo, como a universalização da saúde e da educação pública num outro patamar. Esse processo, de maneira simbólica, se expressa com uma grande primeira reforma que o governo Lula vai fazer em 2003, que foi a reforma da Previdência. A Previdência Social trata das aposentadorias e o Lula e os governos de direita até então não haviam conseguido fazer a reforma da Previdência no Brasil dos servidores públicos, do serviço público. E o governo Lula é o primeiro que consegue efetivamente implementar essa reforma, retirando direitos históricos da classe trabalhadora. Isso gera um movimento de resistência, particularmente nos sindicatos dos serviços públicos, contra o governo, mas também contra a central sindical, a CUT, que naquele momento, pela sua vinculação política, apoia e dá sustentação àquilo que fazia o governo Lula de atacar os trabalhadores. Aí é a origem da Conlutas, nesse processo de luta, de mobilização, tentando defender a conquista social da Previdência Pública dos servidores. Essas mobilizações são organizadas e elas se chocam não só com o governo, mas também com a central sindical, com a CUT. Se organizam uma série de sindicatos e a partir daí para a luta, para a mobilização, para defender as conquistas. E se começa a articular o que nós chamamos no primeiro momento de uma coordenação, não era uma central orgânica. Esse processo, na verdade, se desenvolve com um debate muito importante, a conclusão é de que nós não estávamos discutindo simplesmente uma reforma da Previdência, mas nós estávamos discutindo a necessidade de retomar o debate de um programa classista de defesa dos interesses dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, de aprofundar um debate sobre a organização da classe trabalhadora. A gente percebia um distanciamento brutal entre o que passava pela base, entre o que se discutia da defesa da Previdência Pública nos sindicatos de base e a postura assumida pela burocracia sindical da CUT. O mesmo problema que nós já vimos assistido décadas anteriormente no movimento sindical europeu,
com a burocratização e o afastamento brutal do que é a organização ou do que é o interesse real e a luta concreta da classe trabalhadora. Então, a partir daí surge a Conlutas. E nós discutimos que mais do que simplesmente uma coordenação para uma luta específica como ela tinha surgido, tinha se colocado naquele momento a necessidade no Brasil de dar um salto de qualidade. Se o governo Lula era um salto no sentido da adaptação pela direita daquilo que havia sido construído como uma alternativa de programa e de projeto à esquerda, e se decretava a sua falência junto com o aparato sindical que estava vinculado ao PT, que é a CUT, nós entendemos de que ali era necessário iniciar um debate de organizar um outro organismo de frente única da classe trabalhadora. Um organismo com independência política, que não seja vinculado a um ou outro partido, mas onde estejam todas as organizações políticas, mas um organismo constituído pelas organizações, o sindicato, as oposições, os movimentos sociais, que é um outro debate que aparece na América Latina nos anos 90 e nos anos 2000. O ataque neoliberal, o ataque contra os nossos direitos também foi um ataque contra a nossa organização e a consciência da nossa classe. A precarização do trabalho, a forma como a classe trabalhadora hoje se divide entre trabalhadores efetivos e precários, entre imigrantes e não imigrantes, as demandas dos movimentos sociais, como o problema, a luta pela terra no Brasil, ou por moradia, o problema da opressão, a organização das mulheres, a organização dos homossexuais, a organização da luta anti-discriminação racial, esses vários aspectos foram fragmentados e a velha estrutura sindical não consegue responder e dar conta de resgatar a unidade e a força que tem todas essas lutas em torno de um projeto comum. O projeto da Conlutas, além do debate do programa, significa resgatar um programa, como eu disse, de luta, de independência, classista, anti-imperialista, na defesa concreta do emprego, dos direitos sociais, do salário, também significa uma tentativa de discutir a crise e a falência deste modelo de organização que reproduz dentro dos sindicatos a divisão e o afastamento dos setores mais explorados da nossa classe. Ou seja, como colocar juntos, num mesmo organismo, numa mesma organização, setores que têm aparentemente reivindicações e contradições distintas. A gente diz aparentemente porque, na nossa opinião, são as mesmas contradições de classe. Isso não quer dizer que são simples, ao contrário. É muito difícil como integrar, também pelas questões organizativas, existem diferenças, como se organiza e tem uma representação de um sindicato que representa uma categoria. Nós temos hoje organizado na Conlutas algo em torno de mais de 200 sindicatos, algo em torno de 200 a 300 oposições, movimentos sociais, movimentos por luta por moradia. E essa batalha tem avançado no Brasil no sentido de botar junto, de avançar e de construir uma alternativa. Como eu disse, é minoritária, é pequena em relação ao tamanho dos movimentos sociais e sindicais no Brasil, mas é muito importante e tem servido como um polo de atração. Nós vamos ter agora, no mês de junho, um novo congresso da Conlutas. O último congresso nós tivemos cerca de 2.500 delegados, 3.000 participantes, e a grande vitória é de que alguns setores da esquerda sindical e popular que não estavam participando da Conlutas, que ainda participavam da CUT ou se mantiveram de maneira independente, nesse último ano concordaram ou tivemos acordo em caminhar para uma única organização unificada.